Marcos capítulo de número 16 e o verso 16, amém? Marcos, Evangelho de Marcos, Novo Testamento, segundo Evangelho da Bíblia, depois de Mateus, capítulo 16 e o verso 16, amém? Diz assim o texto sagrado: quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Amém? Meus irmãos, um texto bíblico bastante conhecido, mas a gente queremos falar sobre a importância do batismo na vida do cristão. O cristão, ele desce as águas batismais quando ele está preparado. O batismo é coisa séria. Ele não pode ser praticado de qualquer jeito, nem de qualquer forma. A pessoa, ela tem que sentir o desejo no seu coração de se batizar. Ela não pode simplesmente se batizar porque achou bonito o irmão que foi batizado. Ela não pode somente se batizar porque achou bonito porque aquele irmão se batizou também. Não. Ele tem que entender que o batismo é coisa séria. E ele só pode participar deste ato solene quando estiver preparado. É por isso que a gente não batiza criança. Por quê? Porque criança, ela não tem discernimento de nada. Ela não sabe dizer o que é errado, nem tampouco dizer o que é certo. A gente aprendeu, eu, no início da minha fé, aprendi que nós devemos deixar a criança crescer, ter uma certa idade, para ele decidir o caminho que vai seguir e o caminho que vai escolher. Primeiro, porque criança não entende de nada. Recém-nascido não sabe de nada. Ele, antes de falar, ele não sabe dizer se está com fome, ele não sabe dizer se está com sede, ele não sabe dizer se está sentindo alguma dor, porque antes de falar, ele não sabe fazer nada disso. Quem percebe é o pai e a mãe que já tem mais juízo. Então, para a pessoa que quer se batizar, a gente aconselha que primeiro esteja preparado. E quem prepara é Deus. Devemos andar de acordo com a palavra do Senhor. Como eu disse no início, a gente não batiza a criança por causa disso. Porque nós deixamos aquela criança, seja ele menino ou menina, crescer para depois de uma determinada idade, ele decidir o que é que ele quer escolher. Se ele quer ser evangélico, se ele quer ser católico, ou se não quer fazer parte de nenhuma religião. Aí é com Deus e com ele. Mas nós não podemos forçar, não podemos obrigar. Porque eu acompanho na minha vida cristã, na minha vida de fé de muitos anos na igreja, pessoas que foram criadas dentro da igreja, mas foram criados pelos pais, mas ia forçado, obrigado, não porque queria, mas muitas das vezes era forçado e obrigado a ir, não porque queria, mas porque o pai obrigava a ir. Não fosse, apanhava naquela época, sabe? Não sei hoje, mas naquela época, se não fosse com o pai junto para a igreja, apanhava, ia forçado na tora, como diz o povo. Mas a Bíblia ensina que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, cada um deixe crescer. Deus dê o crescimento. E a pessoa, quando tiver entendimento, vai escolher qual o caminho que deve seguir. Porque a Bíblia diz, não é por força e nem por violência. É por isso que eu disse, a pessoa para se batizar tem que querer. E tem que estar preparada. Porque batismo é coisa séria. E a pessoa não pode levar aqui na brincadeira. Como assim, irmão? Ah, o pastor me batizou, mas vou continuar bebendo. Não pode, que é pecado. Ah, o pastor me batizou, vou continuar fumando. Não pode, pela Bíblia, que é pecado.
O pastor me batizou, mas mesmo assim eu vou continuar nas festas, dançando, fazendo o que eu quero. Não pode, porque é pecado. A partir do momento que você se batiza, você está dizendo que você vai ter compromisso com Deus e compromisso com a igreja que você faz parte. Vai viver uma nova vida com Deus, com Cristo Jesus. Amém? Então a pessoa, irmão, tem que pensar bem o que quer, para depois não se arrepender, não é verdade? Por isso que eu disse, deixe crescer. Vá olhando, vá observando. Não faça nada por impulso, não faça nada empurrado. Faça quando Deus tocar no seu coração. Amém? E Jesus, ele foi o primeiro a se batizar. A Bíblia diz que Cristo Jesus, ele foi batizado com 30 anos de idade. Aí eu pergunto a vocês, uma pessoa de 30 anos de idade, já sabe o que é certo e errado? Já, né? Uma pessoa de 30 anos de idade, sabe o que é certo e errado? Sabe? Mais ou menos. Então, mas não é mais inocente. Comparando a criança que nasceu agora. Agora é. Não é verdade? Comparando a criança que nasceu agora. Será que o de 30 não já tem mais juízo, não? Para saber o caminho? Mas tem gente adulto com a mente de criança. E criança hoje, irmão, com mente de adulto. Amadurecido, né? Como eu estava conversando um assunto hoje, negócio de igreja mesmo, aí vem assim, olha, como graças a Deus o Senhor entende, né? Olha, o Senhor entende as coisas, graças a Deus, né? Aí explicando a pessoa, porque tem pessoas, irmão, que fala uma coisa e entende outra. Porque a mentalidade, como o irmão acabou de falar, ainda é mentalidade de criança. Mas quando a mentalidade já está amadurecida e é adulto, como diz o Senhor, aí entende, pega com facilidade, sabe entender, entende. Agora quando a pessoa fica desligado, voando, aí diz uma coisa e ela entende outra. Não é verdade? Mas é isso, irmão. Então Jesus, ele se batizou com 30 anos de idade. Jesus se batizou para quê? Para nos dar exemplo. Não era porque Jesus era pecador. Não, Jesus não tem pecado. Mas ele se batizou para nos dar exemplo. Que a gente também devemos nos batizar. Agora quando? Quando eu vejo outro se batizar? Não. Porque eu achei bonito que o irmão se batizou? Não. Quando estiver preparado. Porque quando a gente desce as águas batismais, estamos simbolicamente falando, sepultando um velho homem e nasce uma nova pessoa. Não para viver no mesmo jeito, mas para ver diferente daqui para frente, né? É como eu me batizei, sabe quantos anos eu me batizei? Com 15 anos de idade, né? Eu que quis me batizar, não foi minha mãe que me obrigou, não foi meu pai que me obrigou, não foi irmão de igreja que me obrigou, eu que senti de Deus de me batizar. Agora me batizei para seguir, não foi para deixar. É aqui que eu digo, muitos se batizam e deixam, não quer seguir. Olha, eu fiz isso porque se eu não fizesse, meu pai brigava comigo. Não faça que não adianta, né? Eu fiz isso porque se eu não fizesse, minha mãe brigava comigo. Não faça que não adianta. Deixe Deus preparar o dia, deixe Deus preparar a hora e deixe Deus preparar o momento. Amém? Mas a pergunta é essa também. E se eu morrer e não der tempo de eu me batizar? Eu estou salvo? Eu digo, pela Bíblia, se você estiver obedecendo a palavra de Deus, tá. Porque batismo é ter compromisso com Deus e com a igreja. Mas se você não dá tempo de se batizar, que de repente a morte vem e leva a gente, não quer dizer que você deixa de ser salvo. Você está salvo porque você aceitou Jesus e está obedecendo a palavra de Deus. Porque o céu, como diz os pregadores mais antigos, é coisa fina. Nós temos que estar dando certinho com Deus para poder chegar lá, né? Eu posso estar na igreja, como eu sempre falo, estar na igreja, passar 40 anos, 50 anos, ler a Bíblia como eu já li 7 vezes, conhecer ela de capa a capa, mas se não obedecer, é mesmo que nada para Deus. Se a morte vier, irmão José foi para o céu? De jeito nenhum. Irmão José caiu num lugar ruim porque estava fazendo o que era errado diante dos olhos de Deus. É assim que a Bíblia ensina, né? Quem comer do meu pão, do corpo. Não pode comer indignamente. Não tem essa passagem? Tem que estar até preparado. Por irmão ver. Nunca passará fome. Isso. Quem beber meu sangue nunca terá sede, né? Aí até disso aí que o irmão está falando, a pessoa tem que estar com o coração limpo diante de Deus. Que pensa?
Deus guarda uma hora dessa. Eu participar da ceia, como eu faço aqui com os irmãos agora que participam, graças a Deus, né? Que são baseados nas águas. Que tomaram suas decisões, né? Pense, eu tomar a Santa Ceia com o coração mau, com mágoa do irmão que Deus guarda uma hora dessa, de qualquer um aqui. Aí eu estou tomando a minha própria condenação. Para o irmão ver que as coisas de Deus é sagrado, é coisa séria, né? Tem pessoa que toma por tomar. Batiza por se batizar. Mas não sabe a seriedade, o compromisso que é o batismo e a Santa Ceia. Amém? Então que nós guardemos esta rápida palavra. Se batize, meu irmão. Mas se batize quando você estiver preparado. Se batize, minha irmã, mas se batize quando estiver preparado. Olha, mas eu agora deixei as coisas do mundo, não quero mais. Pronto, pode se batizar. Mas enquanto tiver com alguma coisa assim, não se batize não, que é coisa séria. Não pegue no corpo e no sangue de Cristo sem estar preparado não, que é coisa séria. Ah, irmão, mas já vem um pão de padaria. Eu digo, mas depois que ora é consagrado a Deus. Ah, irmão, mas já vem um suco de uva da padaria. Mas depois que ora é consagrado a Deus. Aí não pegue não, só pegue se estiver preparado com o coração limpo de Deus, né? Porque a Bíblia diz que... fez a água virar o vinho. Isso, verdade. Lá em João capítulo 2. E do melhor que melhor do que aqueles que foram colocados. Né, irmão? Então, irmão, é por isso que eu digo, irmão, eu sou dessa maneira. A gente ensina a Bíblia, a palavra de Deus, né? Eu não assim, irmão, tem que ser assim, não. Irmão, vamos pela Bíblia, que é melhor, que a verdade é a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Porque já pensou se ensinar errado? Se ensinar errado, eu estou botando vocês no caminho do céu. Não. Estou botando no caminho errado. Aí eu prefiro ensinar a verdade para botar no caminho de Deus, né, irmão? O que é certo.